TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Falar da crise ética e moral que se abate nesse instante sobre o Brasil. A exemplo do aumento agudo da violência urbana, são redundâncias em que a sociedade brasileira certamente já busca outras alternativas, porque essas estão permeando não só os telejornais, como as páginas dos jornais, as mídias sociais. A sociedade brasileira, a partir do pós-guerra, assim como as sociedades do mundo, passa por suas transformações. No século XXI, nesse instante, o politicamente correto é o debate da vez. Mas, ao lado do politicamente correto, vamos ver o legal, o constitucional e o moral. Trazendo para a discussão ética, moral e política nesse instante, o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro é um exemplo muito claro do que o constitucional não necessariamente é o jurídico correto. É para discutirmos estas e outras questões, estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Este programa vai ao ar todos os domingos às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. Para discutirmos esses e outros assuntos, nós trouxemos hoje os nossos convidados. Dimas Oliveira, advogado, colaborador e debatedor aqui do nosso programa. O também advogado, professor Djalma Pinto, e o também advogado Hélio Parente. A você, assinante, eu peço apenas um rápido intervalo e já voltamos em um minuto, um instante só. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e no canal aberto 61.4. Você também pode acompanhar este programa pelo YouTube. Para você, assinante que ligou agora, nós recebemos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os advogados Hélio Parente, Djalma Pinto e Dimas Oliveira, e vamos discutir com eles a partir do que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. Presidente da Assembleia, mais 2 deputados presos semana que passou. A Assembleia os solta 24 horas depois. E, mais uma vez, na última semana, o Tribunal da Segunda Região, Tribunal Federal da Segunda Região do Rio de Janeiro, manda-os para a cadeia outra vez. O princípio no qual se fundamentou a Assembleia para liberá-los foi o mesmo ocorrido há 2 semanas pelo Supremo Tribunal Federal, que permitiu que o Senado da República votasse se era admissível ou não o afastamento do senador Aécio Neves. Com isto, entendeu a Assembleia do Rio de Janeiro que o que se aplicou nacionalmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal obter-se-ia uma assimetria e valeria para os estados e para os municípios, leias, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais. Como eu estou aqui com 3 experts no assunto, em matéria de direito, eu quero exatamente começar sobre isso. Djalma Pinto, o constitucional obedece à simetria de juridicamente legal para todos os princípios? Olha, realmente há essa previsão da simetria. O que se aplica para a União, se aplica para o Estado e se aplica para o município. O problema realmente é que o Brasil está vivendo um momento de tensão entre as interpretações que foram sedimentadas no curso da nossa história, que resultaram nesse estado perdulário, nesse estado em que os cidadãos são convocados a pagar uma carga tributária elevadíssima, não tem retorno nenhum, seja em matéria de educação, seja em matéria de saúde, seja em matéria de segurança pública, e constatou-se agora, nesse começo do século XXI, que parte do dinheiro público vem sendo drenado para desvio de pessoas que exercem o poder político há longo tempo.
Os detentores do poder político não são alcançados pela lei que regula os crimes contra a administração pública. Historicamente, a impunidade está consagrada na nossa República. E então agora estão encontrando dentro do sistema, com base na igualdade, com base na previsão de medidas cautelares, penais, para impedir que pessoas que estão assaltando o dinheiro do Estado continuem perpetrando essas ações. Então, se está buscando uma espécie de mutação constitucional, mutação simples, sem alteração da Constituição, encontrar dentro do sistema normas que possam respaldar essa expectativa da sociedade de que aqueles agentes políticos que estão desviando dinheiro público sejam alcançados pela sanção da mesma maneira que os agentes do poder econômico. Porque se você for observar, pela primeira vez na história da nossa República, os agentes do poder econômico estão alcançados pela sanção e não estão ainda alcançados os agentes do poder político. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando o Senado a desconstituir uma posição da Suprema Corte ou dando a última palavra ao Senado, realmente colocou o Supremo numa posição desconfortável, na medida em que, pela quantidade de denunciados e indiciados no Senado e na Câmara dos Deputados, as decisões do Supremo, no sentido de aplicar a lei para os detentores do poder político, seriam neutralizadas por essas maiorias. Então, me parece que o Tribunal do Rio de Janeiro mostrou que deve prevalecer a lei para todos, independentemente do porte político ou econômico do cidadão que venha cometer a infração. Doutor Hélio Parente, nessa mesma perspectiva do constitucional, está previsto o chamado Instituto da Imunidade Parlamentar. É com base nessa imunidade parlamentar que as assembleias, o Congresso Nacional e as câmaras municipais e seus integrantes se fundamentam para buscarem juridicamente, e aí entra a parte legal, quer dizer, os meios para não sofrerem as sanções que lhes são impostas, porque deve ser para todo o cidadão. Especificamente neste caso do Rio de Janeiro, nós estamos diante de uma situação dessa em que o constitucional, juridicamente, não é legal? Eu entendo a posição do doutor Djalma, respeito e até comungo com ela em alguns aspectos, mas nós temos que fazer um retrospecto histórico. O que precisa ser refundado é o Estado brasileiro. A Constituição de 88, saída do período ditatorial, ela criou o mecanismo de proteção do indivíduo, do cidadão brasileiro perante o Estado brasileiro, tendo em vista que na época da ditadura os cidadãos brasileiros foram violentados nos seus direitos. Por isso que a Constituição criou o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, a imunidade parlamentar, que se repete não só na Constituição Federal, mas nas Constituições estaduais, em que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e em flagrante de delito. Ele não pode, não existe a figura do afastamento. Né? Então, a Constituição veio disso, mas a Constituição brasileira não se precaveu ou não definiu ao longo do tempo para proteger o cidadão do outro cidadão, portanto, os índices de violência urbana, exatamente por isso, porque os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, de que o menor não pode ser preso, também é constitucional, está lá na Constituição, então, da violência do indivíduo contra o indivíduo e da violência do indivíduo contra o Estado. A mutação constitucional que o doutor Djalma falou agora, que é a mudança da Constituição, não pode ser feita pelo Judiciário brasileiro. O Supremo há de respeitar a Constituição. Gostemos nela ou não. Gostemos dela ou não. Os tribunais federais devem respeitar o princípio constitucional. E o princípio constitucional não permite medidas cautelares para parlamentar, sequer para determinar afastamentos. Não há esta previsão constitucional que se permite, que se autorize o tribunal a fazer isso. Muito embora os escândalos são fortes, a indignação é presente, a indignação é violenta, mas a Constituição há de valer para todos, inclusive para os parlamentares. Aliás, a Suprema Corte, até pelo conceito, está sugerindo, é guardiã dessa Constituição, a que você alude nesse instante. A própria Constituição diz que o Supremo é guardião da Constituição.
né? E todos os doutrinadores constitucionais, todos, de Celso Bandeira de Mello até os mais recentes, dizem, quando a Constituição quer dizer, ela diz. Não cabe o intérprete interpretar além do princípio constitucional, né? Então, assim, a Constituição diz, o parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável e se a prisão tiver em flagrante de delito. No caso do Rio de Janeiro, a prima facie, parece que esses dois requisitos não têm. Primeiro, que não é crime inafiançável ainda, né? E segundo, não está em flagrante de delito. Eles estão tentando encontrar um argumento jurídico, o tribunal tentou encontrar um argumento jurídico para dizer que uma organização criminosa, ela continua até hoje para justificar a prisão em flagrante. Mas agora, essa decisão do dia 21, que manda afastar de mandato, não existe essa figura. O judiciário não tem competência para afastar mandato legislativo otorgado pelo povo. É assim que está na nossa Constituição. Não pode afastar. Isso você quer dizer, então, que a mesma Assembleia que em menos de 24 horas os liberou da primeira prisão, poderá agora reformular essa decisão do Tribunal da Segunda Região? Na questão específica, eu entendo, né, muito embora, apesar de eu não ser advogado ainda, né, não tenho uma inscrição ainda concedida pela ordem. Apesar que você está falando como advogado, não, como estudioso, como alguém que estou na figura ainda da disponibilidade, mas assim, o que eu posso entender é que o que eu orientaria ao procurador da Assembleia, se fosse o caso, né, era uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Há uma figura jurídica de reclamação constitucional para se valer cumprir as decisões do Supremo. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa do Rio deverá entrar com essa reclamação constitucional dirigida à ministra-presidente do Supremo, para que ela determine que o Tribunal Federal da Segunda Região cumpra o decisório do Supremo. Acho que é isso. Pegando o raciocínio, Dimas, do doutor Hélio Parente e do doutor Djalma Pinto, eu trago a questão para o dia a dia. Um cidadão, se cometer um furto famélico, ou seja, roubar um pacote de biscoito de uma mercearia, ele vai preso. Vai preso por isto. Os deputados se beneficiam pelos desvios dos milhões e milhões de recursos e não podem ser presos porque não é em flagrante de delito. Como fica o cidadão? Que lei é esta? Que Constituição é esta? Que código é este que vale para o menor e para o mais simples dos crimes e não vale para o maior, para aqueles que detêm o poder político e econômico, sendo esses crimes muito mais gravosos, esses crimes, do que o roubo de um biscoito ou de um iogurte? Para o cidadão telespectador entender. Qual é a tua perspectiva? Eu acho que eu gostei muito da fala dos dois professores, né, entendem bem mais profundamente do que eu essas questões mais gerais. O que eu acho é que é uma combinação perversa entre protagonismo judicial e o senso comum, né? Quer dizer, os dois grandes julgamentos que fundaram a sociedade ocidental foi o julgamento de Sócrates e de Cristo. Duas injustiças, porque foram dois julgamentos que se basearam em pressupostos relacionados ao senso comum, né? Porque se tornaram espetáculos. Os indigitados, se posso usar essa expressão, nem são Cristos, nem são Aristóteles, nem são Sócrates. A questão fundamental é de outra ordem. Eu não posso democratizar por baixo, porque as prisões se transformaram em verdadeiros pardieiros e que não existem condições mínimas de existência para nenhum ser humano. Eu não posso considerar que esse pressuposto tem que ser democratizado em todas as áreas, porque quando eu vejo alguns comentários, é muito interessante. Alguns reclamam que tinha muito barulho na prisão e as pessoas roubam, mas não querem barulho. Alguns reclamam que a comida da prisão é ruim. Roubam tanto de dinheiro público que ainda querem comer bem. Quer dizer, o que se verifica, e esse protagonismo judicial existe, porque, de fato, o que se pretende, eu acho que o judiciário se quedou a isso, é uma espécie de vingança. É uma espécie de dedo por dedo, olho por olho. Quer dizer, se na realidade o direito não servir para os que estão em cima, imagine os que estão para baixo. Quando se prendeu uma vez Pita, ex-prefeito de São Paulo, prendeu Pita à noite, ele estava de pijama e as Celso pessoas... Pita. Celso Pita, prefeito de São Paulo. Muitos aplaudiram. Falecido já, inclusive. Muitos aplaudiram.
Quando se usa, às vezes, as algemas em relação a alguém que tem muito dinheiro como forma de humilhação, muitos aplaudem dentro do discurso. Se o pobre sofre isso, por que não o grande? A questão é justamente esta. A questão é justamente de que nós temos que defender que a lei seja cumprida, independentemente de quem quer que seja, para que a lei, pelo menos, sirva para os mais simples. É justamente o inverso. Eu não posso considerar Mas que pelo seu raciocínio, se eu proteger o grande, o poderoso, se eu evitar... Se eu cumprir a lei em cima, eu crio as condições para cumprir lá embaixo. Perfeito. Se eu considero, por exemplo, que não é porque um senador que se identifica como corrupto, que eu vou permitir que a polícia entre na casa dele sem mandato, sob o argumento de que isso acontece em todos os dias nas favelas. Porque é isso que as pessoas hoje dizem. Se acontece na favela, se arranca a porta dos favelados, por que se vai dar privilégios ao de cima? Eu fui o representante dos universitários brasileiros na Constituinte de 88. Eu era vice-presidente da UNE. E lá convivi com Ulisses, convivi com essas grandes figuras, à época, o que eu chamava liberais burgueses, e a pedra de toque era fundamentalmente o garantismo. Era que a Constituição teria que resguardar os direitos dos mandatários, que tinham o voto como prerrogativa. Exatamente, porque a Revolução tinha contaminado. Esse era o espírito. Agora, evidentemente, que sobre essa garantia constitucional para que um representante político não seja perseguido no seu Estado, não seja perseguido pela oligarquia do Sarney, não seja perseguido pelas oligarquias dos Collor de Mello e companhia, eu não posso considerar que hoje, por exemplo, essa que é a tragédia, porque existe uma quantidade muito grande de corruptos que se utilizam dessa prerrogativa. Mas eu não posso mudar o espírito da Constituição de 88 a fórceps. Isso é um processo histórico que vai ter... Isso é tão importante a eleição. Quem indica o ministro do Supremo Tribunal Federal? É o presidente da República. Por quê? Porque tem voto. Quem é que o sabatina? São quem, Sabatino? Senadores. Porque tem voto. É voto otorgado pelo povo. Otorgado pelo povo. Não é voto... Aí, de repente, um anônimo que é retirado, o anônimo que é indicado, por exemplo, o Fachin, na realidade, não tinha condição de ir para o Supremo Tribunal Federal, precisou organizar com o Renan, na casa Joelis Batista, uma reunião para que o Joelis Batista convencesse Renan a que ele fosse para o Supremo Tribunal Federal. Isso é a concretude da sociedade de mercado. Aí esse cara, que é indicado por um empresário e por um senador poderoso, vira ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode mandar um senador para casa? Por que não, se ele estiver investido dessa competência? Desde Por que não? Desde que... Esse é o... Claro. Não está aí... Desde que a Constituição tivesse essa previsão. Imagine você sacar um senador da República por decisão do Supremo Tribunal Federal. Você saca um senador, que ninguém discutiu isso, você afasta o senador, no caso o senador Aécio, e desequilibra a representação estadual. Porque você não pode convocar o substituto, ele está afastado, ele não está cassado. Então ficaria Minas Gerais, ficou Minas Gerais com 2 senadores, e com todos os demais estados com 3 representando os estados. Nem isso. Quebrou o princípio federativo. Quebrou o princípio da representação democrática de estados. Tá. Olha, foi falado aqui no aspecto histórico da Constituição. Então, vamos ver. A primeiro ponto, a imunidade parlamentar. Nós temos que saber o que é imunidade. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão que fizer um terço do que esse pessoal faz aqui, está todo mundo preso. Deputado, senador... A imunidade, a nossa Constituição diz que a imunidade é para opinião, palavra e voto. Aí a lei penal, realmente, ela é inacessível. Peraí, essa é a essência da imunidade. Agora, ela realmente prevê que a prisão só pode ser feita em flagrante. Mas a essência da imunidade, quando você vai interpretar a Constituição, você não pode interpretar só um artigo. Às vezes é muito fácil. Não, eu não posso ser preso, só posso ser preso em flagrante. Vou assaltar na rua, vou matar todo mundo, eu estou preservado no meu mandato. A Constituição, ela compõe um sistema. Estamos então diante de um problema que é até fácil de ser resolvido. Porque a Constituição, ela está diante do que os senhores chamam, na linguagem do direito, hermeneuticamente um sistema. Mas a exegese dessa interpretação dessa lei, que é o que está sendo feito agora, está sendo usada para provocar
essa distorção, vamos chamar assim. Estamos diante de um problema para discutirmos sobre a lei da Constituição no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E no canal aberto você pode também assistir pelo canal 61.4. Este programa também vai ao ar pelo canal do YouTube. Aos domingos às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos convidados debatedores, Hélio Parente, Djalma Pinto e Dimas Oliveira. Estamos discutindo, a partir do que está ocorrendo no Rio de Janeiro, a interpretação da Constituição. Djalma, ao encerrar o bloco, você estava pontuando para divergir exatamente do ponto de vista da opinião do Hélio e do Dimas Oliveira. Eu queria retomar a partir dessa interpretação sistemática da Constituição, nesse instante, não podendo se aplicar como estão entendendo os parlamentares, a partir do que os senhores no juridiquês chamam de exegese da interpretação da lei, ou seja, interpretando especificamente para beneficiar algum interesse. Olha, em primeiro lugar, são brilhantes os argumentos do Dr. Hélio Parente e do professor Dimas. Então, o Dimas, inclusive, que pode ser até um constituinte de fato, que ele esteve lá no momento da elaboração da Constituição, como jovem... Cara pintada. Cara pintada. Mas o problema é o seguinte, ele colocou bem, naquele momento, o Brasil estava saindo do Estado autoritário. Então, era preciso que ficasse uma proteção contra o Estado que iria oprimir aqueles que divergissem do poder constituído. Por isso que a Constituição brasileira, diferentemente das declarações de direito no mundo, ela consagrou a presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Ou seja, o cara pode estuprar 300 mulheres, assassinar 20 pessoas. Se ele não tiver contra si uma condenação transitada em julgado, ele é inocente no Brasil. Isso valia para 1988, porque os militares chegavam lá e levavam todo mundo e ninguém sabia nem onde era que o cidadão ficava preso. Essa realidade mudou. Mudou para a garantia, a plenitude da ampla defesa. Então, hoje, o que é que ainda está prevalecendo? O cidadão está condenado no Rio de Janeiro por estupro, mas ele é legislador. Na penitenciária do Amazonas, em janeiro, degolaram uns 6 lá, tiraram a cabeça, porque eram estupradores. Então, o que é que se percebe? Que o Brasil ainda tem uma tolerância que já está incompatível com a realidade nessa interpretação da Constituição ao pé da letra. Aí você diz, mas o cidadão tem a presunção de inocência. Acontece que quando o Estado oprime o cidadão, vai mandar prendê-lo, ele está realmente ameaçando a liberdade. Mas no caso, a interpretação que tem que ser dada, à luz da realidade dos fatos, é que quem está ameaçando os cofres do Estado é o cidadão que quer ser investido no mandato. Então, nós estamos com uma subversão de valores. Que já está investido do mandato. Pois é, o cidadão... Aí nós temos que prevenir, ainda está havendo uma... Como é que se resolve isso? Se resolve o judiciário interpretando contra a Constituição? Não, interpretando dentro da Constituição. Não, vamos aqui. Não é interpretando contra a Constituição, não. Porque os princípios têm que ser harmônicos. Se, por um lado, o princípio da inocência existe, e ele tem que ser harmônico com o princípio da garantias individuais do cidadão de não serem estuprados, de não serem roubados, né? Há o princípio também da imunidade parlamentar, há o princípio do devido processo legal. Não há um princípio maior do que o outro. Eles são harmônicos entre si. Todos os princípios. Nenhum é maior do que o outro. Agora,
pegar o judiciário e assim, e no caso específico do Rio de Janeiro, numa figura chamada questão de ordem, uma técnica processual que inexiste no ordenamento da legislação processual penal brasileira e na legislação processual civil. Ela está capitulada no regimento interno do tribunal e numa questão de ordem levantada pelo autor da ação e acatada pelo relator, sem oferecer à parte o contraditório dessa questão de ordem e de imediato de conceder a questão de ordem na ordem pretendida, é ilegal. É ilegal. Todo mundo acha ruim, porque é parlamentar, porque está roubando. Ninguém aqui está defendendo parlamentar, ninguém está defendendo esses roubos, esses desvios. Agora, há uma lei, há uma Constituição que tem que ser obedecida. Há uma lei processual penal que tem que ser obedecida. Há uma lei processual civil que tem que ser obedecida. Porque daqui a pouco pode imputar você, Djalma, um crime não previsto em lei penal. E aí você vai querer o contraditório, você vai querer o devido processo legal, você vai querer o princípio da inocência, você vai querer o princípio do juízo natural, você vai querer... Vamos lá. Vou repetir aqui uma coisa que eu disse aqui há um tempo. Vamos lá. Imagina, quem julga no crime de responsabilidade ministro do Supremo é o Senado Federal. Digamos que um cidadão qualquer representasse contra o ministro do Supremo, dizendo que a conduta dele era uma conduta improba, que ele não merecia vestir aquela toga de ministro do Supremo. Lá pelas tantas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é quem funciona para examinar a matéria, recebe a matéria, digamos, e afasta o ministro. Isso já foi feito várias vezes. Afasta o ministro até apurar. Doutor Hélio, deixa eu só dizer aqui. Isso já foi feito várias vezes contra o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Este ano ele já sofreu uns 6 pedidos como esse e sequer foram apreciados. Mas, isso não é tão simétrico. Não, assim, mas vamos, eu estou fazendo um comparativo. Sim. Digamos que este Senado, que ninguém se diz representado, este não é o Senado que eu escolhi. Você, deputado, não me representa. Mas lá foram votados. Você votou no seu, eu votei no meu, o Dimas votou no dele. Não vieram de Marte, não. Nenhum parlamentar veio de Marte. Ele veio do seio da sociedade brasileira. Aí eles se reúnem e afastam o ministro para apurar. Eu vou afastar para apurar a conduta. Imagina, Dimas. Mas aqui tem o seguinte, a ordem jurídica prevê ação cautelar penal, para evitar que o cidadão impeça a apuração. Sim, e para evitar que o cidadão continue praticando o crime. Na gravidade do crime. Pois é, foi aonde eles afastaram o pessoal. Aí veja você está dizendo que tem o princípio da presunção de inocência. E você mesmo está dizendo que a gente tem que fazer a ponderação, a otimização. Não existe nenhum princípio sobre o outro. Mas na mesma hora você está dizendo, e tem nas entrelinhas, que o princípio da presunção de inocência tem que prevalecer sobre o princípio da probidade administrativa. Ó, só para você ter ideia, tem a presunção de inocência, mas você tem no artigo 5º, inciso 73, você tem lá na ação popular exigindo probidade do gestor. Você tem no artigo 14, parágrafo 9º, exigindo vida pregressa. Olha que a Constituição exige. Vida pregressa de quem vai exigir. Pois é, que efeito de caçar o mandato. Você tem no 37 exigindo probidade. Então você tem no 73, Arnaldo, sabe o que é que o artigo 73, parágrafo 1º, inciso 2 diz? Que para você ser ministro do TCU, você tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Então a Constituição, ela tem um sistema de proteção ao erário. Aí o cara diz assim, não, mas ele assaltou o Estado, mas ele está condenado à primeira instância, mas ele pode ser. Outorga autorização para caçar o mandato conquistado. Nenhum desses princípios. Nenhum desses. Afasta da função. No caso da ação popular, afasta o executivo da função. No 37, no 14 é vida pregressa para efeito de resiste à candidatura. Não é para depois do mandato conquistado. Eu considero que essa discussão de presunção de inocência, essas questões são muito importantes, mas eu acho que esse protagonismo judicial, ele na realidade leva a uma percepção errada da sociedade.